Você já caiu tão fundo na vida que sentiu que tudo se perdeu? Já foi humilhado em público, caindo mais importante. Se lembrou de que a luz ainda pode nascer em meio ao vazio? Maíse Braga entra em cena com uma frase que queima na alma. Tomei tantos tombos, mas estar aqui significa que somos chamados, escolhidos, para virar o jogo. Hoje nós vamos percorrer um labirinto de quedas e renascimentos, de dor e resiliência. Uma jornada para lembrar que quem cai forte pode se erguer ainda mais forte. Assista até o fim do vídeo. Comente um momento em que você já pensou que perdeu tudo, mas, ainda assim, se encontrou. E se a sua alma busca redefinir seu destino, se inscreva agora. Esta jornada é sua. Virar devagar. A coisa que eu mais tomei no primeiro semestre foi tombo. Se eu contar a vocês os tombos que eu tomei, vocês não vão acreditar. Chegou uma hora que eu ia para casa e dizia assim: espíritos, já fui humilhada o suficiente. Já tomei tanto tombo na frente dos outros, com 3, 4 pessoas a me socorrer, porque você pode perder 80 quilos, aparecem 20 pessoas para te levantar. E você fica achando que você perdeu o bonde da história, da vida. Mas o que eu fico mais feliz é ver que na hora que a luz se apagou, todos nós, acho que pensamos que somos privilegiados de estar aqui. Quando o mundo inteiro está enlouquecido de dor, de loucura, de solidão, estamos nós aqui. E somos os chamados e os escolhidos para mudar o nosso destino e mudar o destino de todos à nossa volta. Isso é inegável, senão não estaríamos aqui numa segunda-feira à noite. E eu me lembrei de Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, autor de Amor de Perdição, um homem desequilibrado pessoalmente. Ele namorava mulheres casadas, foi preso 2 vezes. Hoje já tem muito tempo que ele está desencarnado, a gente nem lembra disso, mas eu estou lembrando, porque ele escreveu, através de Ivone Pereira, um clássico, Memórias do Suicida. E há um momento em que eles são chamados ao palco, numa aula, e um dos amigos de Camilo é escolhido para provar à plateia de suicidas que eles estavam mortos para a Terra, mas não morreriam jamais. E é extraordinário o momento em que, depois de servir de modelo, esse amigo de Camilo volta para a plateia e diz: meus amigos, eu nada sei, só sei que sou imortal. Já imaginaram o que é você ser um suicida e descobrir que você estraçalhou seu corpo físico, mas o seu espírito permanece vivo? Que de nada adiantou o que fez, porque retornará para novamente estar cumprindo a dívida, dessa vez iluminando o destino. Nenhum de nós, aqui encarnados, precisa viver essa experiência tão difícil, porque nós sabemos que somos imortais. Mas viver como quem acredita nisso ainda é o nosso grande desafio. Quando morre alguém, nos inconformamos. Como que fulano morreu? E eu digo a vocês, por experiência própria, sou a primeira. Eu tenho uma lista de pessoas que podiam morrer e não iam fazer falta nenhuma. Mas Deus nunca levou ninguém da minha lista. Só leva os amigos maravilhosos, aqueles que não davam trabalho para ninguém, aqueles que eram bons filhos, que eram bons pais. Impressionante. Então eu digo sempre, Deus, seja Ele a força que for, é seletivo. Ele não leva para o lado de lá quem vai dar trabalho. Mas os espíritos amigos dizem que muita gente que está dando trabalho morre também, porque pela invigilância, pela loucura, pelos vícios. Ah, fulano estraçalhou o carro dele a 250 km por hora. Ah, mas tinha chegado a hora dele. Não tinha, não. Pode ter certeza que não tinha. Nós romantizamos a morte. Ah, fulano teve uma pancreatite de tanto que bebia, mas era a hora dele. Não era, não.
A verdade é que Chico dizia, do dia e da hora só o Pai sabe, mas nós somos tão terríveis que resolvemos tirar do Pai esse poder e colocar na nossa vida. O que é um engano? Porque quanto mais estivermos na Terra, mais tempo teremos para saldar as nossas dificuldades. Essa é que é a verdade. Porque se nós pudéssemos resolver no mundo espiritual o que viemos resolver na Terra, não teríamos voltado para a Terra. Há coisas que só se resolve aqui na Terra. Há pessoas que só encontramos aqui na Terra. E os espíritos, claro, têm dito que é óbvio que esta vida atual é decisiva para nós. Custou muito obtê-la, prometemos muito. E por isso os processos obsessivos são muito grandes, porque aqueles nossos adversários que não prometeram tanto quanto nós, não voltaram, mas estão a nos observar 24 horas do dia. Como é que você não se liga a eles, sendo melhor que eles? Tendo o pensamento mais alto, o sentimento mais nobre. Não adianta chegar na casa espírita e dizer, eu estou perseguido por entidades sofredoras. Não, há uma sintonia, ainda que temporária, entre eu e as entidades sofredoras. Basta que cortemos, e é muito mais fácil para nós encarnados cortarmos. Porque o desencarnado vive no seu sofrimento. E nós podemos fazer um monte de coisa para nos tirar do sofrimento. E é por isso que em Memória Suicida, Camilo percebe, seus amigos também, que tudo aquilo que eles viveram foi consequência das suas próprias ações. Não há nada mais certo do que afirmar: a vida são nossas escolhas. Não adianta. Você é que tem que fazer as suas escolhas. Ainda que contrariando muitas vezes outras pessoas que dizem que nos amam, que sabem o que é melhor para nós. Mas nós é que temos que dar a decisão final ao nosso destino. E se chamados a uma doutrina como a doutrina espírita, libertadora, positiva, amorosa, que fala de caridade permanentemente, então já temos um entendimento melhor. Já pedimos para estarmos aqui sob a tutela dessas entidades benfeitoras que existem em todas as religiões, mas que são muito mais explicadas dentro da doutrina espírita. E é claro que quando chega a nossa hora de dar o nosso testemunho, se estamos abrigados na doutrina espírita, o nosso testemunho é maior. André Luiz dizia, depois de um problema resolvido, aguarde outros. Isso é inegável. Nós solucionamos questões e novas questões surgem. E é importante que seja assim. Eu tenho certeza que muitos de nós, quase todos, deixamos uma lista no mundo espiritual de coisas que precisávamos resolver. E se tivermos o aval dos nossos mentores para aqui estar, não é para desanimar por qualquer motivo, mas para seguir em frente. Iniciei com Camilo porque nunca tantas pessoas tiraram a própria vida como hoje, no mundo inteiro. E é inacreditável como a sociedade ainda recusa-se a aceitar isso e a solucionar isso. É importante demais que as escolas, as universidades, as religiões foquem no jovem, na pessoa desequilibrada, no depressivo. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem como curar a depressão. Você quebra, como diz a minha amiga Antônia Neri, a cama do depressivo e manda ele montar de novo. Se ele montar a cama de novo para deitar nela, pode ter certeza que passou a depressão. Uma mulher tão obsediada, coitadinha, falou para o Chico, Chico, eu não aguento essas entidades me perseguindo. O que você me aconselha? O Chico, uma vassoura, minha filha. Varra tanto, 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 fique tão exausta, caia desmaiada, e o espírito sofredor que te persegue vai procurar outro. Às vezes a depressão é falta de trabalho, falta de interesse, falta de força de vontade, e não há lugar mais confortável do que o lugar da vítima.
Nossa Senhora, eu não consigo nem respirar direito. Eu não tenho nenhum amigo. Deus me esqueceu. Para você sair disso, é preciso esforço. Porque você não precisa fazer nada, você é um doente, é um pobre sofredor. Então, é difícil você romper isso e dizer, eu vou tomar minha vida nas minhas mãos e vou resolver as minhas questões mais profundas. Quando Chico Xavier foi convidado a mudar de vida, porque ele era católico, ele tinha 17 anos, ele era o professor adorado de catecismo na igreja de Pedro Leopoldo. As crianças o adoravam, porque imagine você escutando o Chico contar histórias da vida de Jesus. Era uma coisa maravilhosa. E ele então, sincero, foi dizer ao padre, eu não posso mais dar aula para as crianças de catecismo, porque eu estou assumindo um compromisso com o mundo espiritual, de mudar a minha existência. Eles me propuseram uma tarefa que eu vou aceitar. Nem preciso dizer a vocês que na semana seguinte, o professor que substituiu o Chico foi um fracasso, porque as crianças idolatravam o Chico. Então, o que ele fez? A pedido dos alunos da igreja, ele, embaixo de uma árvore, juntou a criançada toda para continuar a dar aulas para as crianças fora da igreja. E tinha um problema, a igreja oferecia um lanche para as crianças que eram muito carentes depois da aula. O Chico não tinha como oferecer esse lanche. Então ele ficava uma tristeza enorme, porque ele dava aula, mas depois não tinha nada para oferecer para as crianças. E um dia ele pediu muito aos espíritos amigos que o ajudassem a resolver isso. Pois, na mesma hora da sua oração, quando ele estava com as crianças embaixo da árvore à frente dele, surgiu um vento em Pedro Leopoldo, que Pedro Leopoldo nunca tinha visto. Uma ventania pavorosa. E as donas de casa correram para as janelas, para fechar as janelas. Quando elas começaram a fechar as janelas, elas viram o Chico embaixo da árvore com as crianças. Chico, o que você está fazendo com essas crianças aí embaixo? Eu estou dando aula de catecismo para elas, mas eu não tenho nada para dar a elas depois. Eu tenho um bolo aqui. Eu tenho um pão de queijo aqui. Eu tenho um biscoito aqui. E cada dona de casa daquela rua encheu uma bacia com alguma coisa para que as crianças pudessem comer. E isso foi assim sempre. O Chico dizia, às vezes, na nossa vida, os ventos surgem. Nós achamos que é a destruição, mas é a transformação. Precisamos acreditar nisso, escutar o barulho do vento, que não vem para destruir, mas para transformar. Ivan, me alcança a Belinha? Obrigada. A minha bengala se chama Belinha porque foi a tia mais velha do meu pai a morrer, 99 anos. Então, toda a família do meu pai morre velha. Só os homens morrem jovens por causa do cigarro. Vou logo avisando. A mulherada passa dos 90 e tanto. Uma vez o doutor Bezerra me disse, minha filha, eu tinha terminado um namoro, eu estava desesperada, sofredora, né? Achando que aquele homem era o único no mundo. A gente adora pensar isso. Mulher, então, Nossa Senhora. Aí, o doutor Bezerra me disse, minha filha, fico tão preocupado, porque você está chorando por uma bobagem. Aí que eu chorei mesmo. Como que o doutor Bezerra está achando uma bobagem eu ter terminado esse namoro? Aí ele virou e disse assim, eu fico preocupado, porque a sua vida na Terra é muito longa. E é por isso que eu acho que o diabetes vai ser curado, porque ele não contava que eu teria diabetes. Então, vida muito longa, diabético não tem. Mas eu vou entrar em negociação. Ano passado eu morri, como diz Belchior, mas esse ano eu não morro. Então, aprendi muito com as dificuldades e, claro, tinha que chamar a minha bengala de Belinha. Fiquei 7 meses numa cadeira de roda, experiência que todo mundo devia viver.
porque é uma lição de humildade. A primeira vez que eu voltei a fazer palestra na comunhão, em maio do ano passado, a minha filha Mariana disse, chorando, você vai fazer palestra de novo? Falei, é claro, se eu não morri, é porque eu tenho que continuar. Mas você está usando fralda, mãe, as pessoas vão reparar. Eu falei, se tiver alguém na plateia que vai reparar na minha fralda, sinto muito, né? E ninguém reparou nada, eu deixei de usar fralda, ninguém reparou também. Chega uma idade que ninguém repara nem que você existe. Quanto mais que você está usando fralda, vocês todos são mais jovens do que eu, vocês vão passar por isso, vocês vão ver só. A primeira vez que eu fui no shopping com a bengala, eu pensei que a humanidade ia abrir as portas para eu passar. Gente, olha, a garotada passava por mim e fazia assim. Dava um chute na minha bengala, que eu mal tinha como me equilibrar. Então, nós vivemos uma época que, se nós não cuidarmos de nós mesmos, vai ficar complicado. A verdade é que, naquele dia, o Chico entendeu que não era por ele, segundo ele disse, mas pelas crianças que o vento tinha passado e criado uma nova condição para que elas pudessem assistir às aulas dele. Ele nunca perdeu a certeza de que a sua vida era regida pelas forças do bem. E nós temos que saber disso também. Razão para viver, nós temos muitas. Para nunca desistir, mais ainda, seja qual for a nossa idade física. Então precisamos dar o exemplo àqueles que virão depois de nós. Uma garotinha pediu ao pai, pai, me explica o que é ter fé. E o pai pensou, como é que eu vou responder isso a ela? Havia um porão na casa. Ele desceu, a luz do porão apagada, chamou a menina e falou, minha filha, você está me vendo? E ela, não, papai, está tudo escuro. Mesmo assim, se jogue no porão que eu te seguro aqui embaixo. E ela, sem pensar duas vezes, confiando no pai, se jogou. Ele a segurou no colo e disse, você está vendo? Isso é ter fé. É, às vezes, estarmos à frente de um abismo e nos lançarmos a ele, mas sabendo que Deus estará lá para nos segurar. Fé é importante demais. Fé em nós mesmos, fé nas forças do bem que nos protegem, fé nos dias que virão. Seja qual for a nossa idade, pensemos, eu ainda vou viver o melhor da minha vida. O melhor da minha vida ainda não chegou. Esse é o pensamento mais positivo que nós podemos ter. É importante demais que as pessoas que nos procurem para pedir ajuda, seja quem for, possam nos encontrar confiantes, certos de que qualquer dificuldade deverá encontrar solução. Se nós duvidarmos, se desistirmos, o que vão querer fazer aqueles que não têm a fé que temos? Aqueles que não acreditam no que nós acreditamos. Há semanas atrás, alguém ligou para minha casa, um menino de 9 anos havia tirado a própria vida. Ele disse à mãe, eu não quero sair com você e com o papai, vou ficar em casa. Quando eles voltaram para casa, ele havia cortado o varal de roupa e se pendurado no varal de roupa com 9 anos de idade. Não duvidem que crianças têm tirado a própria vida. E se, ao olharem para nós, eles não sentirem confiança no futuro, eles acharão que estão certos para desanimar. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça. Imagine os nossos mentores espirituais que permitiram a nossa volta, que confiaram em nós, vendo que desanimamos. E quantos adversários de ontem nos apontam, olha lá, você deixou ele ir para a terra, olha lá o que ele está aprontando. Não podemos permitir. Embora todas as lutas, todas as perdas, todos os silêncios da nossa existência, vamos continuar acreditando. Fé é fundamental.
Amar é o que cobre, como disse Jesus, a multidão de pecados. Madre Teresa de Calcutá dizia: não há força maior no mundo do que o amor. E ela sabia o que estava falando. Perto de morrer, um jornalista perguntou a ela: Madre, qual é o seu Deus? Meu filho, o amor. Qual é aquilo que move a sua existência? O outro, meu filho. O outro move a minha existência. Hoje, depois de 3 anos de pandemia, nós perdemos o olhar para o outro. Temos que reconquistar esse olhar. Temos que refazer esse olhar. E vamos começar pela nossa família. Por aquela tia que no Natal todo mundo evita. Nem a maionese dela a gente come. Mas é essa que você vai lutar para conquistar. Porque na nossa família tem aquele pessoalzinho difícil, entendeu? Eu tive brigas homéricas com a minha filha, no bom sentido, porque ela queria mandar na minha vida. Não, agora você não vai fazer isso, agora você não vai fazer aquilo, agora você não pode, agora você está muito fraquinha. Olha o meu tamanho, Mariana. E eu lá sou fraquinha? Não, olha, para viajar, minha mãe disse para mim, a Mariana deve estar tomando todos os calmantes do mundo. Eu falei, de jeito nenhum, ela está feliz, porque eu morei com ela durante 7 meses quando não podia andar. Ela e meu genro foram 2 anjos na minha vida. Mas agora ela sabe o quanto é importante eu voltar a fazer o que eu sempre fiz. Esse ano faz 50 anos que eu fiz minha primeira palestra, com 16 anos. E eu fiquei tão feliz de poder começar a comemorar intimamente com vocês. Aqui em Jales, onde eu sou recebida como se eu fosse Elizabeth II, rainha da Inglaterra. Eu era fã da Elizabeth II, amava a Betinha. Ela vai fazer uma falta no mundo terrível. Outro dia eu fiquei sabendo que ela fazia dieta permanentemente para não gastar com roupa, porque as mesmas roupas cabiam nela. Que coisa linda! Eu falei, meu Deus, uma mulher espiritualizada. Do filho dela, confesso a vocês, eu não espero nada. Ele é 9 anos só mais velho do que eu, está andando pior que eu. Ele não vai durar muito como rei, não. Pode ser que eu me engane, né? O DNA pode funcionar, mas acho difícil. O importante é pensar que dos nossos sonhos que não se realizam, também surgem as lições. Também surgem novas possibilidades. E não importa a idade que tenhamos, se nossas mãos podem fazer alguma coisa por alguém, vamos a isso. Se nós podemos dar um sorriso a alguém, vamos a isso. Vamos fazer tudo o que pudermos para dizer ao outro, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui, só para te ouvir, não importa. E é interessante, as pessoas se acostumam tanto que os amigos me ligam e dizem, você tem 5 minutos para mim? Nunca é menos de 1 hora. A minha felicidade é que eu fiquei surda, 70% desse ouvido e 60% desse. Então agora eu digo, você sabe, a bateria está acabando, tchau. É a minha desculpa agora, porque confesso a vocês, infelizmente, tenho amigos que há 30, 40 anos me contam o mesmo problema. E eu me lembro sempre de Emmanuel, se você já ouviu aquele problema pela 3ª vez, o problema não é do outro, é seu. Porque você não está solucionando nada. A pessoa adora reclamar da mesma coisa. Passam-se os anos. Ela não melhora. A vida dela só piora. E você ainda está ouvindo? Algum problema você tem. Como faltam poucos minutos, porque eu prometi não ser excessiva, eu vou sentar na cadeira por 1 minuto e vá, meu filho, trabalha. Põe a cadeira aqui no meio, que eu quero ficar bem no meio. Pronto. Pronto. Segura. Ó. Pronto.
Tá ótimo. Eles fazem aquela cara de que eu sou levinho. Meus amigos, eu me lembro muito, quando eu penso em desanimar, de um menino que, quando tinha 7 anos, andava nas ruas de Londres, no início do século XIX, e apanhava feito louco, porque as crianças não tinham nada, respeito nenhum, direito nenhum. E os policiais ingleses, quando viam as crianças na rua, batiam, batiam. E esse menino apanhava demais, porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Mas ele adorava escrever. E então, ele começou a escrever pequenas histórias e a mandar para os jornais de Londres. E, claro, recebia as respostas. E as respostas... Prefere sem microfone? Não. E as respostas eram sempre: gostamos da sua história, mas não podemos publicar. Ele tinha 8, 9 anos. Ele tinha tanta fome, tanto frio, que um dia ele bateu na porta de uma fábrica de graxa e pediu ao dono da fábrica para morar lá dentro, no subsolo, porque ele estava cansado de morar na rua e apanhar. O homem, vendo aquele menino, sentiu pena e autorizou que ele fosse morar no subsolo da fábrica. Nem preciso dizer a vocês que as ratazanas da Inglaterra daquela época eram menores, aliás, eram maiores do que gatos. E ele dividia o subsolo com as ratazanas enormes. Mas não tinha jeito. Ele comia o que alguém jogava no chão. E só um sonho ele nunca deixava: escrever. E todo ano ele escrevia, mandava para os jornais os seus escritos e era recusado. Até que um dia ele teve um sonho, perto do Natal. Sonhou com 3 espíritos, o passado, o presente e o futuro. E era uma história tão nítida que, quando ele acordou, pegou um pedaço de carvão, colocou no papel e enviou para o principal jornal inglês. Para sua surpresa, ele recebeu a resposta: como é época de Natal e a sua história se passa no Natal, vamos publicar a sua história. Ele tinha 19 anos então. E, se você escrever mais, nos mande. Era Charles Dickens, o maior escritor de histórias infantis de todo o mundo. Ele nunca desistiu. Passou fome, passou sede, apanhou, mas o seu sonho era escrever. E encantou gerações com as suas histórias. Quando nós estivermos muito para baixo, vamos lembrar de Dickens. Ele tinha tudo para fugir da vida, mas ele queria viver para provar a si mesmo que o que ele escrevia tinha valor. Nós precisamos provar a nós mesmos que o nosso coração sabe amar, que as nossas mãos podem abrigar pessoas frágeis, que nós podemos servir como Jesus pretendeu quando veio à Terra para nos ensinar o que era servir. Ninguém nos pede sacrifícios que nós não possamos dar. Se a casa espírita que você frequenta não te chamou para o trabalho, coloque-se você para o trabalho. O que eu podia ajudar? O que eu posso fazer? Você está precisando de um voluntário em alguma área? Sem problema nenhum. Mas uma vez que você se torne voluntário, tenha aquilo como um dever amoroso. Eu conheci muitos voluntários que achavam que só deviam trabalhar na casa espírita quando quisessem. Quando nós entramos na casa espírita pela primeira vez, o mundo espiritual anota os nossos dados e nos acompanha para sempre, mesmo que nunca mais nós voltemos à casa espírita. Mas se tivermos coração amoroso, nós vamos voltar. Vamos assistir às palestras, vamos fazer tudo o que é possível para simplesmente mudar. Eu estava contando aos meus amigos que outro dia, para ser agradável a mim, uma moça passou com a filha de 10 anos e disse assim: quem é essa? Quem é essa moça?
A menina fechou a cara e falou: é aquela mulher que usa um óculos vermelho e que você não para de assistir. Ela ficou quase morta de vergonha. Aí eu não tive dúvida, para aliviar a mulher, eu falei assim para a menina: mas como você fala bem! Daqui a 10 anos, eu vou estar com 75 anos, provavelmente não vai dar mais para fazer palestra, você vai me substituir. A menina fez uma cara desse tamanho. Meu Deus, eu vou ser a mulher chata do óculos vermelho no futuro. E claro, há 20 dias eu operei catarata, não uso mais o óculos vermelho. A gente pode corrigir tudo. E olha, eu fiquei muito impressionada como nós temos que orar pela ciência, pela medicina e guardar dinheiro. Porque, infelizmente, no Brasil é assim. Né? Se eu contasse para vocês como aumentou o meu plano de saúde, vocês desmaiariam. É o último ano que eu tenho condição de pagar, não sei como é que vai ser ano que vem. Mas, na cirurgia de catarata, durou 8 minutos. O aparelho desceu, matou meu cristalino que nasceu comigo, 1 minuto e meio. Fui para outra sala, entrou o Bambambam, Dona Maíse, aqui está o seu cristalino novo. Pá! Bom dia. Eu falei, não acredito. Aí eu senti uma mão no meu ombro. Dona Maíse, doutor Ednei. Doutor Ednei, eu tive glaucoma no passado, ele botou aqui no meu olho, eu acordada, um chip chinês. Eu devo muito aos chineses. Coronavac, esse chip. Mas olha só, isso foi setembro do ano passado. Esse ano, o chip já era. Funcionou para o meu olho. Meu olho pobrezinho, que já nasceu problemático. Esse eu não pude fazer catarata. Fiz desse, que é o 100%. O doutor Ednei durou 1 minuto. Ele colocou um stent. Agora não tem stent só para o coração, não. Eles põem um stent atrás do seu olho. Eu não senti nada. Dona Maíse, o stent está colocado. Pode ir para casa. Eu falei, eu não acredito. 8 minutos. Fui para casa, chorando. E olha que eu não choro nem em velório de amigo. Mas por quê? Porque isso deveria ser direito de todo ser humano. Eu juntei dinheiro 1 ano para poder fazer essa cirurgia. E as pessoas ainda não querem se vacinar, ainda debocham da medicina, da ciência, de tudo que ela pode nos oferecer. A minha geração não, mas as gerações que vierem depois da minha, ninguém vai ter diabetes, ninguém vai ter colesterol, ninguém vai ter triglicerídeo, porque a medicina vai nos fazer viver mais tempo, que é o que nós precisamos, viver no corpo físico mais tempo, para solucionar mais coisas. Então nós temos que orar pelos laboratórios, pelos homens sérios que dão a vida. Né? Eu me lembro de Albert Sabin, todo dia ele comia uma banana. E quando ele vinha para o Brasil com a mulher dele brasileira, ele adorava, porque aqui as bananas são deliciosas. Então ele comia uma banana por dia. E um dia perguntaram por quê. E ele, muito sério, disse, para homenagear todos os macaquinhos filhotes que eu sacrifiquei até descobrir a vacina Sabin. Já imaginaram quantos para que hoje todas as crianças fossem beneficiadas? Hoje sempre. Agora não vai ter mais a gotinha, vai ser injeção. Mas não existiria injeção se não fosse a gotinha que ele descobriu. Gente, burrice não. A gente pode ser qualquer coisa, ter qualquer defeito. Burrice não. E burrice herdada é pior ainda. A minha amiga disse que isso aí faz mal. O dia mais feliz da minha pandemia foi quando me disseram: você tomou Coronavac? Falei, tomei. Foi a primeira vacina que apareceu. Eu tenho que te contar uma coisa. Depois de 2 anos, ela muda o seu DNA. Ela vira o seu DNA. Eu falei, Deus permita. Adeus diabetes, adeus insuficiência renal, adeus pressão alta.
E até hoje eu estou sonhando, porque infelizmente o Coronavac não mudou o meu DNA, mas me deixou viva. E hoje, juro para vocês, quando eu digo que nunca tive Covid, as amigas invejosas, você teve e não percebeu. Nossa Senhora, impressionante. Hoje você tem que disputar para dizer, mas eu não tive, a minha mãe não teve, a minha filha não teve, a minha irmã não teve. Impossível! Impossível! Você com certeza teve e nem prestou atenção. Falei, minha filha, com os problemas que eu tenho, se eu tivesse tido Covid, eu já entrava na UTI. Como que eu não ia descobrir que eu não estava com Covid? Olha, os espíritos devem rir muito de nós, porque eles estão fora do corpo há muito tempo e doidos para voltar. Doidos para retomar o corpo de carne e poder viver na Terra como nós estamos vivendo. Por isso, aproveitemos cada minuto, que façamos uma grande lista das razões que nós temos para viver, ser felizes e fazer os outros felizes. Porque sem fazer os outros felizes, a felicidade seca, desaparece. Eu quero agradecer demais um monte de gente educada que disse que me assiste no YouTube. Eu vou chegar lá e vou dizer para o meu amigo Fernando, toda segunda-feira nós estamos aqui em casa gravando e eu encontrei um pessoal que nos acompanha. O Fernando é daqueles que olha, verifica se eu estou repetindo muito a mesma roupa e por aí vai. Mas segunda-feira é sagrado. 2h da tarde ele chega e gravamos. Ou Minutos com Maíse, eu gravo para 3 meses, vocês veem que eu estou sempre com a mesma roupa. Às vezes eu troco o colar. Gravamos o Histórias de Maíse, Lembranças de Maíse, em que eu conto as coisas boas que eu encontrei na comunhão, quando era menina, e são coisas maravilhosas. Gravamos para o mundo inteiro. Outro dia eu gravei na mesma semana para a Holanda, para o Japão. Então você está em lugares que você jamais iria. Eu detesto computador, nunca tive celular, mas eu tenho que admitir que durante a pandemia e mesmo agora, estar à frente de um computador, respondendo perguntas lá do Japão, é fantástico. Porque você vê que a dor é a mesma em toda parte. A dor do Meyer, onde eu nasci no Rio de Janeiro, é a mesma da Alemanha, da Inglaterra. Não há diferença. Não há diferença. E por isso nós temos que viver para diminuir ou extinguir essa dor, quando ela estiver no nosso semelhante. E a nossa se extinguirá quando nós formos ao nosso semelhante. Se nós não estivermos num dia feliz, digamos, olha, hoje eu não estou num dia feliz, você pode me procurar amanhã, mas com todo carinho, com toda educação, para não desanimar a pessoa que precisa da nossa atenção. Hoje há pessoas que cuidam muito mais de um cachorro, um gato, um periquito, do que do outro. É sério? E gastam tanto dinheiro que eu tenho amigos que estão saindo da falência porque estão abrindo pet shop. Vai você abrir um canal solidário, você passa um aperto, mas você abre um pet shop, minha Nossa Senhora. Lindo! Eu tive uma cachorra Jade, que morreu há 18 anos, era minha neta peluda. E era racista. Ela era preta, uma poodle completamente preta. Quando vinha uma pessoa negra, ela já se alterava. Eu dizia, Jade, pelo amor de Deus, a sua centelha divina tem que habitar um corpo de carne. Assim não vai dar. Entendeu? E olha, vocês pensam que os animais não nos protegem do outro lado? Meu pai morreu há 22 anos. Uns meses depois da morte dele, a minha mãe estava acordada, sentada na cama dela. Meu pai entrou no quarto e junto dele, iluminada, a Melica, a nossa cachorra por 17 anos. A minha mãe disse, eu fiquei louca. A Melica foi para debaixo da cama e a minha mãe via a luz saindo da Melica. Meu pai sentou do lado dela, falou, como estão as meninas?
como estão meus netos? Não se preocupe, eu estou bem. Eu encontrei minha mãe, encontrei meu pai. Está tudo bem. Viva muito tempo na Terra. Eles foram namorados a vida inteira, porque é preciso viver muito tempo na Terra. Mas fique tranquila. Aí minha mãe disse, eu acho que é hora de você ir embora. Ele disse, eu vou embora. Vem, Melica. A Melica saiu debaixo da cama, foi iluminando o caminho e meu pai acompanhando ela. Ah, meus amigos, ninguém que nos amou um dia se esquece de nós. Quem nos detestou também não esquece. Então vamos amar muito, amar até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Vamos nos conectar mentalmente, orar as forças do amor e da luz que estejam conosco. Senhor, seja o que for que me aconteça esse dia, que você esteja comigo. Todo dia, quando eu sento na minha cama, porque vocês sabem, idoso não pode levantar muito rápido, porque dá logo uma tonteira. Então você senta, você espera, né? Como diz o cantor Eduardo Dussek, se não doer nada é porque você está morto. Aí, quando eu estou sentadinha, eu digo sempre, Senhor, me aponte caminhos, porque os caminhos de Jesus são sempre os nossos caminhos. Se algo eu podia desejar a todos nós, é que os nossos caminhos sejam os caminhos que tragam, nem que seja daqui a 200 anos, um terceiro milênio de luz e de paz, onde nenhum de nós vá dormir sabendo que existe uma guerra no mundo em paz. Porque eu não sei como a gente consegue dormir sabendo que os países estão em luta, que as pessoas deixam os outros morrerem à míngua de fome, de frio. Um dia nós não vamos mais conseguir dormir sem saber que todos estão bem. E eu agradeço demais o carinho com que eu fui aqui recebido. Bem que os espíritos me disseram que eu devia começar por Jales, para depois ir ao Rio Grande do Norte, ao Rio de Janeiro, a Goiânia, ao Maranhão. Vou encontrar Raul Teixeira no Maranhão no mês de agosto. Ele não pode mais fazer palestra por causa do derrame que ele teve. Então, coitado da plateia, eu vou fazer a palestra e ele vai autografar os livros dele, porque depois que a pessoa para de fazer palestra, ninguém mais compra os livros dele. E ele tem uma obra extraordinária em Niterói. Quem ajudava muito ele, com muito dinheiro, todo mês, era o humorista Paulo Gustavo. Por isso que eu digo que Deus às vezes faz umas coisas que eu não entendo. Levou Paulo Gustavo, levou Tarcísio Meira, meu Deus do céu. Eu não sei como é que a Glória Menezes dá bom dia, sinceramente. Outro dia eu fiquei sabendo que a esposa do Paul Newman, 91 anos, não sai mais de casa. Você sairia? Você sairia se você tivesse sido casada a vida inteira com o Paul Newman? Nunca. Para quê? A depressão não deixa. Não é? Então, não tenham dúvida. Deus leva pessoas que vão fazer muita falta na Terra. Nós também vamos. Porque os nossos familiares e até quem não gosta de nós vai chorar. Mas nós vamos deixar a nossa marca. E não duvidemos, nós vamos chegar do lado de lá só com o que estiver no nosso coração. Hoje parece uma bobagem, porque somos jovens, ou a medicina dá muito remédio para a gente tomar e continuar, mas amanhã, e nós nunca sabemos quando é, nós retornaremos e vão nos perguntar o que foi que nós fizemos da nossa vida na Terra. E tomara que nós só tenhamos coisas boas para responder. Combinado? Combinado. Todo mundo aqui faz cara de combinado. Né? E a pessoa acaba aprendendo. Olha o Ivan, gente. Né? A pessoa vai, acaba aprendendo. Né? Quando eu fiz 25 anos de palestra, 25 anos atrás, eu falei para os espíritos assim, vou parar, já são 25 anos. Um amigo espiritual sábio me disse, tenho 2 motivos para você não parar.
Primeiro, você não tem nada melhor para fazer. Segundo, de tanto você falar, você vai acabar aprendendo. Eu espero até o fim da vida aprender. Se você está ouvindo isso, é porque ainda há fogo em você. Você ainda arde por recomeçar. Maíse não traz promessas vazias. Ela traz algo mais forte. Quem caiu pode levantar. Quem foi apagado pode voltar a brilhar, e mais forte do que antes. Nunca fomos chamados para desistir. Somos convocados, pelos nossos mentores, pela nossa própria alma, a nos reerguer. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados. Hoje, Maíse reforça: Vinde, que eu te lembro. Você ainda pode recomeçar. Você ainda pode ser luz. Compartilhe este vídeo com alguém que parece ter caído demais para se levantar. Deixe nos comentários o que esse resgate trouxe ao seu espírito. E siga nessa caminhada conosco. O renascimento começa aqui.